O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Misericórdia e não sacrifício. De fato, eu vim para chamar os pecadores e não os justos. E aí a gente se pergunta, mas quem são os justos? Os totalmente justos nesse mundo? É claro que Jesus está dizendo aqui os que pelo menos se consideram justos. Mas Jesus veio ao encontro dos pecadores. E hoje no Evangelho aparece Jesus chamando para segui-lo um grande pecador público. Por isso que era chamado de publicano. Como é o nome desse homem? Como? Mateus, olha aí, acertou em cheio, Mateus. Jesus o chama. Ele está na coletoria de impostos, na entrada das cidades onde o Império Romano controlava. Havia uma pequena banquinha aonde para entrar e sair, visitar ou mesmo fazer negócios e comércios tinha que passar por aquela banquinha. E era a banquinha onde se fazia então as cobranças dos impostos. Por isso que hoje nós temos o nome de banco. A gente nem sabe por que banco, eu vou ao banco, né? Tem que ir ao banco. E banco vem justamente desse tempo em que havia uma banquinha, uma espécie de mesinha onde se fazia essas cobranças. E isso se fazia também a respeito e com o povo judeu. Por isso que o povo tinha ódio dos cobradores de impostos, porque eles às vezes extrapolavam, exageravam, se corrompiam e às vezes enganavam até mesmo alguns que trabalhavam para eles mesmos, mandavam uma quantia para Roma, outra quantia ficava para eles. Ou seja, eram vistos como homens corruptos. E Jesus o que faz? Jesus olha para Mateus, Jesus passa por aquela banquinha
Jesus fixa o olhar dele em Mateus e chama Mateus. Mateus, vem e segue-me. E aquele olhar de Jesus, aquela palavra direcionada ao coração de Jesus, arrebatou de tal forma o coração de Mateus, que Mateus se levanta e começa a servir Jesus, começa a seguir Jesus, começa a colocar toda a sua capacidade, a sua inteligência a serviço do reino de Deus. E isso é bonito, porque quando você vai ler o Evangelho de São Mateus e você vai comparar o Evangelho de Mateus com outros evangelhos, você vai ver que é um evangelho que é profundamente catequético e muito bem organizado. Aí a gente vê a capacidade de Mateus de organizar o que ele fazia. Era um homem altamente organizado. E Jesus toca, Jesus chama e Jesus faz com que esse homem também se coloque a serviço do reino de Deus. Ou seja, queridos, nós que temos dons, nós que temos capacidades, nós que temos talentos, ou seja, todos nós podemos de um modo ou de outro servir a Deus, nos colocar a serviço de Deus, abençoar outras pessoas com os dons que nós temos. Só que aqui estamos falando de Mateus, que foi misericordiado por Deus. Jesus olhou para ele, Jesus viu nele, no coração dele, um desejo profundo de ser amado, de ser salvo e de conhecer a verdade. Diferente, queridos, do olhar de muitas pessoas sobre muitas outras pessoas. Porque é muito fácil você olhar para alguém e você pensar o que todo mundo pensa. É fácil você olhar para um drogado e falar: esse é um drogado, não vale nada. Ou uma mulher de vida fácil, uma prostituta, falar: essa mulher aqui não vale nada. É muito fácil a gente rotular as pessoas, a gente olhar para as pessoas e dizer: ela é só isso que ela parece, ele é só isso que ele demonstra. Só que Jesus vai além, Jesus vai no coração. Jesus chama Mateus, Mateus é tocado e Mateus convida Jesus para ir à sua casa e convida os seus amigos para ouvir Jesus, para estar com Jesus, para comer com Jesus, para falar com Jesus, para ter um momento praticamente ali de recreação com Jesus, de convivência com Jesus. E eu fico imaginando, queridos, que sentar com Jesus para conversar, ou para um almoço, ou para um jantar, talvez fosse um lugar privilegiado de conversão. E sabe que muitas negociações acontecem, para quem faz grandes negócios, ou num almoço, ou num jantar. São lugares de grandes negociações na mesa. Às vezes está conversando sobre um assunto, sobre o outro, e de repente a pessoa coloca uma proposta, coloca o que ela está pensando, coloca um projeto, e o outro vai conversando, vai falando, e naquele momento de convivência chega-se a uma decisão. E o maravilhoso é que Jesus sempre aceitava, e não tinha problema de entrar na casa de pecadores, daqueles que eram considerados pecadores, para trazer ao coração deles o calor do amor de Deus, o calor da fé, o calor da esperança. E Jesus vai ao encontro porque ele sabe quem ele é, e ele sabe o que ele está fazendo, e ele sabe para onde ele quer levar aquelas pessoas, que é para Deus, que é para o coração do Pai. Não existe outro lugar para onde Jesus queira levar o coração daquelas pessoas.
E olha só, queridos, como é o amor de Deus por nós. Hoje nós estamos aonde? Em torno de onde? Em torno de um altar, que é uma mesa, não deixa de ser uma mesa onde se faz presente o corpo e o sangue de Jesus. Estamos diante também do lugar onde se proclama a palavra de Deus, que a gente chama da mesa da palavra e mesa da Eucaristia. Mesa da palavra, o ambão, mesa da Eucaristia, o altar, aonde Deus está se dando a nós, aonde Deus está se entregando a nós, e aonde Ele está nos chamando para sermos íntimos dEle, próximos dEle. Ele está nos chamando para isso. E a gente poderia se perguntar, mas Frei, cada missa, cada Eucaristia pode ser um lugar então de negociação? Pode ser também. Cada missa, queridos, é um lugar de negociação. Mas Frei, o que está sendo negociado? A minha alma. O que está sendo negociado? A minha salvação. O que está sendo negociado? A minha santidade. O que está sendo negociado? A minha paz. O que está em jogo aqui? Receber, trazer, viver a graça, o amor de Deus, a esperança em Deus ou não. Mas Deus, Ele está se dando para nós em cada missa, sim, Ele está se entregando para que a gente aprenda a se entregar a Ele, a se colocar nas mãos dEle. E quanto mais a gente aprende a fazer isso, quanto mais a gente vive uma esperança que nos fortalece, que nos anima e que nos leva para frente. E hoje os textos nos falam de esperança. Segunda leitura nos falava de esperança, de um homem que esperou em Deus e não foi decepcionado. Um homem que esperou em Deus. Qual é o nome desse homem? Vocês se lembram? Abraão esperou em Deus e não foi decepcionado. Esperou contra toda esperança. Deus disse a Abraão: Abraão, você vai ser pai de uma grande posteridade. Creia nessa minha palavra, você será o pai de uma multidão de pessoas. E diz o texto que Abraão esperou contra toda a esperança humana. Porque existe uma esperança humana, simplesmente humana, que é simplesmente um otimismo. Às vezes é uma esperança humana. De repente você acorda, o dia está todo nebuloso, cheio de nuvens, começa a garoar, e você fala: eu espero que à tarde dê um sol. Vamos acreditar, a gente pode ir pescar tranquilo que vai dar um sol maravilhoso. Mas é uma esperança humana. Pode dar ou não. Então é bom ver um pouquinho o clima, como está. Mas a esperança de Abraão era uma esperança a partir da fé. E você sabe o que ele esperou, querido? Qual foi a promessa de Deus para ele? Dizendo que Sara teria um filho dele. Quantos anos tinha Sara? Quiser chutar, pode chutar aí. 70? 90 anos. Alguns dizem mais do que 90 anos. Imagina uma mulher dessa idade ter filho. A mulher dessa idade já está se preparando, né, para ter uma boa morte. 90 anos, diz Abraão, a mulher de 90 anos vai ter filho. Abraão olha para ela assim: 90 anos vai ter filho.
Ou seja, se Deus prometeu, Deus vai fazer. E o fez. Foi um milagre? Foi um milagre. Mas o que Deus está querendo dizer aqui, queridos, que quando nós confiamos nele, não importa a idade que tenhamos na nossa vida, ou seja, nós sempre vamos dar frutos bons, sempre vamos produzir coisas boas, sempre vamos gerar coisas boas através da fé e da esperança. E quando Deus promete alguma coisa, Deus cumpre. Quando nós cremos na palavra de Deus, Ele cumpre o que Ele prometeu. Assim como fez com Abraão, lhe deu uma descendência na velhice. Ou seja, Deus quebra às vezes a nossa visão de vida. Eu acho que depois que eu me aposentar aí é só esperar a morte. Não. Quem disse que é só esperar a morte? Você pode continuar fazendo coisas boas, você pode continuar gerando coisas boas, você pode continuar produzindo coisas boas, você pode continuar vivendo os teus dias que ainda faltam nesse mundo, abençoando a vida de outras pessoas. E a aposentadoria não é sinal de morte antecipada, ou de que agora eu não tenho mais nada que fazer. Não, eu tenho muito que eu possa fazer. Talvez não tenha aquele mesmo ritmo, aquela mesma garra, aquele mesmo entusiasmo no trabalho, no estudo, em outras coisas, mas eu posso continuar sim fazendo muitas coisas, ou fazendo principalmente aquilo que é o essencial para a minha vida. Por isso, uma vez eu escutei uma frase que eu nunca mais esqueci, de uma senhora que disse: eu quero viver até morrer. Talvez pareça muito óbvio. Ela disse: não, eu quero viver até morrer. Por quê? Porque tem gente que começa já a querer morrer antes da vida terminar. Já acha que a vida acabou. E essa senhora: não, eu quero viver até morrer. Até morrer. De vez em quando a gente vê aí alguma reportagem de algum senhor ou alguma senhora já com 80 anos ou até com 90 anos que entram na faculdade. E aí todo mundo fica espantado: mas com essa idade você vai entrar na faculdade? Com essa idade você vai... Com essa idade, mas você deveria estar... Não, se ele quis fazer isso, qual o problema? Se ele achou que ele poderia fazer isso, se é o momento da vida dele que ele quis entrar e começar a fazer, qual é o problema? Se ele tem capacidade, se ele vai se esforçar. E ainda parece que teve um senhor que queria ser advogado, e perguntaram para ele: mas com essa idade, o que o senhor está pensando da vida? Porque nessa idade é difícil ver. Ele falou: não, eu estou cheio de projetos. Eu estou cheio de projetos. Bonito, queridos, quando uma pessoa ela sonha, mas ela dá passos para realizar sonhos também. Ou seja, tem que ter esses sonhos, tem que ter esses projetos. Mas se eu morrer, mas se não der certo, se eu começar a reformar, se eu começar a construir. Você começou, o importante é a coragem de você sempre começar algo e sempre ir até onde você pode. Não importa se outros vão continuar ou se outros vão, vão fazer uma outra coisa, mas você não parou. Enquanto você estava vivo, você não parou. Isso porque estamos falando da fé de Abraão, da esperança de Abraão, e a Bíblia é cheia desses testemunhos. Assim como também do amor e da misericórdia que estava no coração de Jesus. Quando pregava o Evangelho, e alguns diziam: Senhor, mas isso aqui não vale nada, aquele dali não gasta tempo com esse, aquele já é cego, aquele já está paralítico. E Jesus ia lá e no poder do Espírito Santo pregava, anunciava, curava, libertava, porque para ele não havia situações que não poderiam ser transformadas. Isso é fé. E o Senhor hoje nos ensina essa fé, de não desistir daqueles que Deus não desiste. Deus não desiste de ninguém.
mesmo na nossa família, de repente um outro possa estar atravessando um momento tenebroso na sua vida, ou um momento de pecado, ou um momento de escuridão, ou um momento às vezes de distanciamento de Deus, mas continue orando por essa pessoa, continue rezando por essa pessoa, continue confiando a ela, Deus. E no momento de Deus, Deus pode, num toque que Ele dá no coração daquela pessoa se converter, se arrepender e voltar novamente a querer estar próximo de Deus, ou estar de uma maneira que nunca esteve próximo de Deus e do seu amor. Peçamos, queridos, hoje ao Espírito Santo que gere em nós essa esperança, faça crescer em nós a esperança, faça crescer em nós a fé, faça crescer em nós o amor de Deus. Nesse momento eu convido você a fechar os teus olhos aonde você está. Hoje a palavra nos direciona a esperança e misericórdia. Gostaria que você se lembrasse de alguém que precisa da misericórdia de Deus na vida dessa pessoa. Ou se talvez seja você mesmo que está aqui, talvez você esteja vivendo alguma situação que você sabe que necessita da misericórdia de Deus. Peça ao Senhor hoje: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, de mim. Ou tenha misericórdia desse meu parente, desse meu filho, dessa minha filha, ou do meu marido, da minha esposa. Senhor, misericórdia. Eu não sei qual é o caminho pelo qual o Senhor vai trazê-lo até Ti, mas o Senhor no teu coração sabe como, Senhor. Por isso, Senhor, misericórdia. Que a Tua misericórdia se derrame, Senhor, sobre os pecadores, sobre aqueles que talvez eu olhe, eu enxergue, a cada dia eu passe por eles, a cada dia, talvez alguém na minha rua, talvez alguém no meu bairro, e quando eu vejo, às vezes a tentação é julgar, é condenar, é amaldiçoar. Senhor, dai-me um olhar de quem abençoa, Senhor. Que no meu olhar eu possa dizer: abençoa, Senhor, cura, liberta essa pessoa. Que eu seja um homem e uma mulher de esperança, mas não de uma esperança humana, mas de quem espera naquele que é o Deus do impossível. Te pedimos, Senhor, isso. Pedimos essa graça. Colocamos nas Tuas mãos a nossa vida, colocamos nas Tuas mãos o nosso coração, os nossos dias, para que nós possamos viver e consumir a nossa vida da melhor forma possível aqui enquanto estamos caminhando em direção à Pátria Celeste. Então que nós Te pedimos, abençoa cada irmão que está aqui também, Senhor, que traz a sua história, que traz a sua vida diante de Ti, uma história muitas vezes de bênçãos, de vitórias, mas uma história também de dores, de momentos difíceis, e talvez alguns até de momentos de muita situação de fracasso, de pecado, mas a Tua mão está estendida para nós nessa manhã, Senhor, para nos levantar, para nos curar e para nos fortalecer e para nos fazer ser aquilo que está no Teu coração, Senhor. É o que nós Te pedimos: abençoa, fortalece, restaura e levanta cada coração nessa manhã. É o que nós Te pedimos e já Te louvamos e Te bendizemos, porque sabemos que o Senhor já está fazendo isso para a Tua glória, para o louvor do Teu nome. Amém. Amém.